Oi, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma live do Traçando Rotas. Eu sou a Mari Guimachi e aqui eu te ensino como realizar o sonho de viajar para fora do Brasil. Sabe aquele sonho que você tem desde criança de conhecer outros lugares, outros países, outros pontos turísticos, aqueles lugares famosos que você sempre via? Mas ainda não tirou tudo isso do papel? Eu tô aqui justamente para te ensinar a fazer isso. E no tema da live de hoje, então, nós vamos falar sobre o que fazer para encontrar uma hospedagem segura no Airbnb. Então, eu já falei várias e várias vezes aqui sobre hospedagem, né? Eu sempre, principalmente sobre a diversidade delas, sobre quantas opções a gente tem hoje em dia no mercado, né? Sobre quantas coisas diferentes a gente tem hoje em dia. E hoje a gente vai falar, então, especificamente sobre Airbnb. Porque ainda existem muitas pessoas que não conhecem, não acham que seja seguro, que seja confiável e principalmente não se sentem confortáveis alugando uma casa durante uma viagem, principalmente para o exterior, né? Principalmente fora do Brasil. Então, se você tem algumas dessas dúvidas, se você tem receio com relação a isso, se você não se sente seguro o suficiente para alugar um Airbnb, para reservar uma acomodação, uma casa em outro país, se você fica, né, com esses medos na hora de reservar esse tipo de hospedagem, então fica aqui comigo que na live de hoje a gente vai falar sobre isso. Então, como eu sempre digo, existem várias e várias formas de hospedagens, né? Hoje em dia a gente tem hotel, a gente tem hostel, tem albergue, tem Airbnb, tem diversas formas de se hospedar. E você sempre tem que ver o que se encaixa melhor com você, com o teu tipo de pessoa, com o teu tipo de viagem, porque as mesmas coisas que eu falo de valor, o Airbnb, a acomodação, a hospedagem é a mesma coisa. Às vezes o que é bom e confortável para mim não é pra você. O que eu faria na minha viagem, você não faria na sua, né? Então eu vou te falar as melhores formas de encontrar uma boa acomodação, né? De como escolher uma segura, uma que você se sinta bem, que você se sinta confortável, mas ainda depende de você se empenhar em procurar esse tipo de acomodação, né? Depende muito mais de você do que de mim. Para você ter uma boa experiência realmente, depende muito mais de você ir atrás, de você fazer essa busca correta, de você seguir todas essas dicas corretamente e achar a acomodação que se encaixe melhor com você. Então, como eu disse, tudo depende muito mais de você do que de mim, da forma que você pretende viajar, como pretende se programar e organizar toda essa viagem, né? Como eu falei, então eu vou falar especificamente sobre Airbnb hoje, mas isso não quer dizer que você não possa aproveitar essas dicas aqui para reservar um hotel, por exemplo, né, um hostel, alguma coisa assim, porque a base da pesquisa é a mesma, né? Para qualquer hospedagem, que é como eu sempre digo aqui, prestar muita atenção na hospedagem que você está buscando, né? Prestar muita atenção no que você está procurando, nas informações que tem nesse site, né? Nas informações que você tem realmente para adquirir. Então, essas dicas valem realmente para qualquer hospedagem, mas hoje focaremos no Airbnb, que é uma hospedagem que eu gosto bastante, inclusive, uso bastante também. Mas eu também tinha bastante receio sobre Airbnb, né? Porque é estranho, você vai alugar a casa de uma pessoa, se você não souber procurar bem mesmo, realmente é uma coisa mais estranha de se pensar. Então eu demorei algum tempo para realmente me acostumar e confiar para reservar de fato uma acomodação no Airbnb. Como eu sou um pouco crítica na hora de fazer reservas, né? em todos os tipos de hospedagem, eu sou bem crítica. Então, eu não tive nenhuma experiência ruim ainda no Airbnb, ainda, né, porque nunca se sabe, mas como eu sou bem crítica, é meio que difícil de eu ter essa experiência ruim, porque eu realmente analiso muito, eu vou muito fundo, tipo, eu já tive muitas experiências ruins com hotéis, no mundo afora, nas viagens que eu já fiz, eu já tive algumas experiências ruins, algumas eu já compartilhei aqui com vocês, mas Airbnb, eu realmente não tive nenhuma experiência ruim, porque eu sou mais seletiva, sou mais cautelosa com isso. Então, eu presto muita atenção mesmo no que eu tô reservando, no que eu tô alugando ali. Então, eu não tive nenhum problema ainda. Todos os que eu fiquei eram muito bons mesmo. Alguns, eu posso dizer pra vocês que eram similares, se não até melhores que muitos hotéis que eu já fiquei.
Então, o que isso faz com que eu tenha ainda mais confiança, me sinta mais segura para reservar e utilizar essa ferramenta, né? Então, desde a primeira vez que eu vi que era confiável, que era certinho, que eu cuidei realmente de todos os itens, eu acabei confiando cada vez mais nessa ferramenta. Porque você precisa realmente só dar o primeiro passo, né? Se você tem medo de usar essa ferramenta, por exemplo, na sua primeira viagem para fora do Brasil, se você não se sente seguro o suficiente de usar pela primeira vez essa ferramenta na sua primeira viagem, você pode usar aqui mesmo, no Brasil. Eu mesma já fiz algumas reservas por aqui. E aí, o que acontece? Então, você vai viajar a trabalho, vai fazer alguma viagem para outra cidade e tal, reserva um Airbnb para você já ir se habituando na ferramenta, né? Já ir conhecendo ela, vendo como que ela funciona e tal. Então, você já vai se adaptando e entendendo como que vendo que realmente ela funciona, que ela é confiável. Então, você pode reservar alguma acomodação por aqui mesmo para você já ir se identificando com isso e ficando mais confortável e vendo que realmente funciona e é confiável, né? Porque quando a gente realmente tem medo de alguma coisa, isso torna um obstáculo muito grande pra gente, né? Principalmente quando se fala de acomodação. Porque a acomodação é aquele nosso ponto de fuga, né? Tipo, se você tá numa viagem e, sei lá, você teve um dia ruim, aconteceu alguma coisa, choveu, você se molhou, sei lá, foi assaltado, alguma coisa assim, a hospedagem é quando você volta e tipo, tá, pronto, agora aqui eu tô seguro, né? Então, é o nosso ponto de fuga, nosso ponto de conforto, é o nosso cantinho, nosso pedacinho de casa, nossa acomodação. Então, quando a gente realmente tem medo disso, isso pode realmente nos travar, pode realmente empacar toda a nossa viagem, porque quando a gente pensa que pode não encontrar alguma coisa realmente bom, barato, acaba às vezes desistindo dessa ferramenta, deixando pra lá, tipo, nada a ver esse Airbnb, não acho que seja seguro, não acho que vai ser mais barato, não acho que vale a pena, então nem vou atrás disso mesmo. Tipo, vou atrás do que eu já conheço, que é mais fácil, né? E também porque quando a gente não conhece que existem essas outras facilidades, a gente acaba focando só no que já conhece, no que já é habitual pra gente, no que é mais confortável, digamos assim, o que não faz com que a gente saia da nossa zona de conforto, né? Então, quando a gente realmente não sabe que existem essas facilidades, a gente pode acabar desanimando, às vezes até desistindo realmente de fazer tudo isso. Então, a minha primeira reserva no Airbnb foi no Rio de Janeiro, foi aqui no Brasil mesmo. Eu fui pro Rock in Rio no ano de 2017 e nós estávamos em 4 pessoas, então compensava mais ficar no Airbnb. Então a minha primeira reserva de Airbnb foi aqui no Brasil. Já fiz várias reservas aqui no Brasil também. Já fiquei em algumas cidades do litoral, quando a gente queria ir fim do ano com a família, coisas assim. Já fiz várias reservas aqui. Então, a minha primeira reserva no Airbnb foi no Brasil. Não foi por insegurança, né? Tipo, não vou reservar aqui antes de reservar em algum lugar fora. Não foi por isso, foi porque ficava mais fácil, mais barato, bem mais barato, bem mais em conta. E a localização era muito melhor do que os hotéis que a gente estava buscando, assim. E daí, como a gente queria uma localização melhor e tal, ficava muito mais barato o Airbnb, e daí em 4 pessoas mais ainda. Então, a minha primeira reserva do Airbnb foi aqui no Brasil mesmo, no Rio de Janeiro. Foi uma experiência bem legal, foi ali que a gente pegou realmente confiança, né, em tudo. Foi ali que a gente viu que dava pra confiar, dava pra fazer várias viagens utilizando aquela ferramenta, viu que ela era boa mesmo e tal. Então, foi ali que decolou tudo isso. Eu fiquei num Airbnb também na minha viagem pro Chile, que, gente, depois eu vou deixar as fotos aqui nos stories pra vocês verem. Não perdi em nada pra um hotel. A única coisa que perdia pra um hotel era que não tinha café da manhã, né? Porque o Airbnb não tem. Não tem porque você tá ali numa casa, não tem quem faça o café da manhã pra você. Então, mas não perdia em nada. Gente, a decoração era super bonitinha, eles deixaram tudo arrumado pra gente, as toalhas enroladinhas em cima da mesa. Era digno de um hotel mesmo. O Airbnb do Chile, eu acho que foi um dos melhores que eu já fiquei. E deixei no chinelo, assim, muito hotel que eu fiquei por aí. Porque eu já tive muita experiência com hotel e muita experiência ruim com hotel.
Então esse Airbnb do Chile era realmente incrível. É um dos que eu mais gosto, assim, um dos que eu mais sinto saudade. A rua era legal, a localização era super legal, os porteiros lá embaixo eram bem legais também. Eu adorei, assim, foi uma experiência bem incrível. Na viagem pra África do Sul também eu fiquei no Airbnb. E o Airbnb era muito legal. Tô lembrando, vou deixar as fotos dele também depois pra vocês verem. A decoração era super fofinha, eu adorei, assim. A localização também era bem legal, era próximo a uma rua bem famosa de restaurantes, assim. Então ficou bem fácil pra gente, porque o Airbnb, como eu disse, não tem alimentação, né? Então você que se vira, é uma imersão na cultura mesmo. Então você que tem que ir atrás de tudo isso. Então ficava bem próximo de uma rua de restaurantes, era bem legal pra gente sair à noite, que daí a gente saía, tipo, só atravessava um quarteirão e depois voltava, já tava no nosso Airbnb e a decoração era lindinha. Era super confortável, super bonitinho, limpinho, muito legal. Vou deixar as fotos depois aqui pra vocês verem também. Também, depois do Chile, é o meu favorito do Airbnb. Mas o do Chile realmente era incrível, gente. Eu vou mostrar pra vocês. Porque quando eu entrei, eu fiquei muito surpresa. Eu fiquei tipo, gente, sério que isso aqui é um Airbnb? Foi muito legal, assim. Talvez vocês não se impressionem tanto quanto eu me impressionei, mas é que na hora eu fiquei, tipo, muito de cara, assim. Foi muito legal. E na viagem pra Argentina, foi junto com o Chile. A gente também ficou no Airbnb e a viagem da Argentina foi legal porque, assim, esses outros Airbnbs que a gente ficou, eu acredito que as pessoas tinham essa acomodação e acabavam usando só pra locações, assim, sei lá, de temporada, de Airbnb e tudo mais, mas não era de fato uma residência. E já da Argentina, não, era uma residência mesmo. Quem abriu pra gente, quem entregou a chave, fez o check-in, foi o proprietário que morava lá. Então foi uma experiência diferente, assim. Não que tenha sido, tipo, impactante, super diferente, mas foi uma experiência diferente dos outros Airbnbs que a gente já tinha ficado. E foi bem legal, assim, porque o host que chama no site foi super atencioso, ele deixou até um presentinho pra gente, um cartãozinho, e a casa dele era super fofinha, toda decorada, bem legal também. E o da África do Sul, o Airbnb da África do Sul, foi muito legal, porque ele tinha... Normalmente eles têm cozinha, assim, junto, né? A gente sempre ficou em flats, mas eles têm cozinha junto. Aí tinha cerveja que eles deixaram pra gente, tinha chazinho e tal. Então foi muito legal, assim, foram experiências muito legais mesmo que eu já tive com o Airbnb, por isso que eu super recomendo e eu sempre uso. Mas mesmo assim, né, às vezes você pode estar se perguntando, mas será mesmo que é fácil achar uma acomodação segura, né, nesse tipo de aplicativo, nesse tipo de acomodação? É sim, como eu disse, você precisa, e como eu falei que eu sou muito criteriosa, eu olho muito, eu sou bem crítica, então você tem que ser também, você tem que saber buscar, não pode ir sem paciência, tem que ter paciência, olhar bastante. Muitas vezes você se apaixona por um lugar, espera para reservar no outro dia, já não tem mais, então a busca começa de novo. Então, é um processo meio lento, que você tem que ter paciência, mas você consegue achar, sim, muitas acomodações seguras, muito boas, como essas que eu falei pra vocês. Todas as acomodações, acho que só não a da Argentina, tinham porteiros, então o que deixa um pouquinho mais seguro, né, tudo. Então, é só saber procurar, saber olhar os critérios certos, né, porque também não adianta ir lá, tipo, o preço tá barato, tá ok, gostei da localização, é esse. Também não é assim, é um pouquinho mais difícil que isso. Mas também não é nem um bicho de sete cabeças. Se você souber procurar bem, analisar bem os critérios e tal, dá super certo e eu super recomendo. Mari, mas eu tenho medo mesmo assim de pegar algum lugar ruim. Como eu disse, se você souber olhar os critérios certinhos, pode acontecer, às vezes, sei lá, às vezes as fotos enganam. Não vou dizer que é impossível de acontecer, mas comigo nunca aconteceu. Como eu sou criteriosa, eu olho, analiso, vou nos comentários, vejo tudo que as pessoas estão falando. Vou a fundo mesmo nas coisas. Já reservei algumas coisas assim que não eram exatamente a expectativa que eu tinha, mas não eram ruins. Então, se você souber procurar, ir certinho nos critérios certos, gente, não tem erro. Mari, mas meu Deus, eu tenho medo da pessoa passar pra trás, dar pra trás, no fim não aparecer no check-in e tal, e eu acabar ficando sem rumo. Isso é um problema que muitas vezes não é só do Airbnb, né? Como eu sempre conto pra vocês, eu tive esse problema com um hotel em Londres, que eu cheguei lá e ele simplesmente
Não tem lugar pra você, querida. Bora pra rua, vai achar onde dormir, porque aqui não tem e a nossa reserva tava toda certa lá. Então isso pode acontecer com qualquer lugar. Esse hostel, depois que a gente foi analisar, a nota dele era horrível. Horrível mesmo. Tipo assim, eu fiquei com vergonha de ter confiado naquele lugar, porque ele realmente não era um lugar confiável, sabe? Então, eu não olhei realmente esses critérios, eu não fui cuidadosa, cautelosa, não analisei nada disso. Então, por isso que foi um lugar ruim. Então, se você olhar tudo certinho, né, e ver os critérios certos e tal, eu acho que é sucesso, não tem erro. Ai, Mari, mas será mesmo que o Airbnb é seguro? Será que é seguro contratar esse tipo de serviços? Como eu disse, eu sempre uso e adoro. Então, eu nunca tive problema com o Airbnb. Deixa eu pensar. Não, eu nunca tive. Na verdade, o único problema que eu tive realmente foi esse hotel em Londres que nos abandonou, nos deixou na rua no meio da noite, 3 meninas sozinhas. Então, se você souber procurar, realmente, se você analisar que o host, né, que é a pessoa que tá oferecendo lugar, é uma pessoa, tipo, que já reservou para outras pessoas, não é a primeira vez que ele tá alocando e tal, isso é bem importante ver também. Se não é a primeira vez que ele tá alocando aquele lugar, aquela acomodação. Então, se você olhar tudo isso, não tem erro, é seguro sim. O site do Airbnb é um site bem seguro, bem confiável. E no fim dá tudo certo. Ai, Mari, mas eu tenho medo que no fim não dê certo. Dá certo sim, gente. Analisa com cuidado, presta atenção nos critérios. Não tem erro, não tem erro. Como eu falei, também eu contei outro dia nos stories uma história que me deixou bem mexida, assim, com relação a um hotel aqui no Brasil. Então, hotel, Airbnb, tudo você tem que olhar com muito cuidado, porque tudo pode dar problema. Não é porque o Airbnb é casa que tá alugando, não é porque o Airbnb não é tão antigo quanto hotel. Não, tudo você tem que ter muito cuidado, você tem que analisar muito bem os critérios, você tem que ver as avaliações bem a fundo mesmo, porque todos os tipos de acomodações podem dar problema se você não prestar atenção, se você não tiver os devidos cuidados. Então, cuida bastante que no fim dá tudo certo, confia na Mari, que já deu certo com a Mari, vai dar certo com você também. Então, os jeitos errados de fazer, né, de seguir com o Airbnb, de reservar o Airbnb. Primeiro de tudo, continuar acreditando que não é segura essa acomodação, porque é uma acomodação diferente do que você está acostumado, porque não é hotel, não se informar então das outras opções que você tem além do hotel, né? E aí acabar gastando bem mais do que você pretendia, bem mais do que o planejado no orçamento, porque você não soube procurar o tipo de acomodação certa. Achando que, precisava ser hotel sim, precisava ser desse jeito sim, não se inteirar realmente nas opções e nas formas seguras que tem. Então, por não saber realmente escolher a opção mais em conta, acabar pagando mais caro porque, não conhece as outras opções, porque acha que não são seguras as outras opções. Outra coisa super errada, gente, que isso não pode acontecer, porque eu já fiz, já caí muito. Essa história de Londres, inclusive, foi uma. Reservar olhando só o preço. Não pode, gente, não pode mesmo. Isso é um erro bem grave, que eu já fiquei em muito lugar ruim. Era dormível, né? Sobrevivi, estamos aqui. Mas lugares bem ruins por ir só pelo preço. Então, só o preço não dá, não é vantagem. Porque é barato, então tá bom. Não, gente, não faz isso, porque eu já fiz. Aprende com os erros dos outros, não faz isso. Não olhar o cancelamento também, gente, é bem importante, porque às vezes você tá começando a programar a viagem, organizar tudo, você foi lá e reservou. No Airbnb, normalmente o cancelamento, ele não é grátis, tá? Algumas acomodações reembolsam 50% e algumas não reembolsam nada. Então, isso é bem importante de você analisar, principalmente se você não estiver com a tua viagem 100% certa, porque isso pode dar algum problema, você vai acabar se frustrando, porque você teve um gasto com uma viagem que nem aconteceu, ou porque você teve que adiar e tal. Então, presta bastante atenção nisso, tá? Porque se não tiver cancelamento e a tua viagem não estiver bem certa, isso pode ser um problema sim. Não ter mais de uma opção também, né? Foquei naquela casa, tipo, gostei daquela casa, naquela localização, quero uma casa inteira, assim, assado. E não tem essa opção, você não tá conseguindo uma casa inteira, né? Naquela localização, naquele tipo de rua, aquele tipo de imóvel. E acabar, então, focando só naquilo, querer alugar realmente, às vezes, o apartamento inteiro, quando só pode alugar um quarto. Então, tenha outras opções, seja um pouquinho mais flexível. Eu sou uma pessoa que prefere alugar sempre o apartamento inteiro, porque eu acho mais seguro. Então, eu já filtro para esse tipo de acomodação.
Então já vai lá e filtra pra você não acabar se frustrando, tipo, nossa, essa acomodação é perfeita, mas o host tá junto na casa, é o aluguel só do quarto, tá? Então foca em, às vezes quando eu vou procurar acomodações, eu abro, tipo, sei lá, umas 30 abas no meu computador e vou selecionando realmente pra ter várias opções, né? Pra você não ficar focado só naquilo, só naquela coisa e muitas vezes não dá certo, daí você vai acabar se frustrando ainda mais. Mas então, Mari, como é que é o jeito certo de achar uma acomodação segura no Airbnb? Então, como eu contei pra vocês, eu gosto e uso bastante o Airbnb. Pra mim é uma ferramenta incrível. Normalmente é mais em conta que os hotéis, hostels e tudo mais. E você tem muito mais privacidade. Você também consegue se introduzir, como eu falei, na cultura daquele local mesmo. Porque você tem que ir atrás de todas as refeições, às vezes você tem que ir atrás do mercado. Então você sente um pouquinho da cultura local mesmo. Nem sempre isso é bom. Na África do Sul, por exemplo, a gente teve um pouquinho de dificuldade, principalmente com o café da manhã. A gente não achava lugares para comprar as coisas. Muitas vezes a gente comeu, tipo, batata frita, né? Salgadinho de batata frita de café da manhã, porque a gente não sabia comprar outras coisas, não sabia onde ia. Então, nem sempre isso é bom. Às vezes dá uma dificultada, assim. Mas você consegue realmente entrar nessa cultura, o que eu gosto bastante, e é mais barato, né? Então, o Airbnb, pra quem não sabe, é um site de reservas de residências, tá? Onde o pessoal cede a sua casa, flat, apartamento, às vezes só o quarto, para pessoas externas se hospedarem. Eles realmente abrem a casa para turistas irem lá e tal. Como eu disse, eu prefiro sempre reservar por casa completa. Eu me sinto mais segura, mais confortável, eu acho que é mais aconchegante, né? Você ficar com a casa completa. Mas como saber qual que é a opção mais segura, né? Qual que é a melhor e mais segura opção? Então, vamos lá. Eu seleciono as residências de algumas formas. Eu vou por alguns itens, assim. Primeiro de tudo, eu vou pelas fotos e pela nota, né, da acomodação. Tanto o Booking quanto o Airbnb, eles têm nota nas acomodações que conforme o que o pessoal vai falando, vai dando nota realmente para aquilo, vai ficando uma nota geral, assim, da acomodação. Então, primeiro de tudo, eu vou pelas fotos e pelas fotos e pela nota. Aí eu analiso o que eu mais gostei, tipo, se a foto me interessou, se parece confortável, se parece legal. Vou vendo o que mais se identifica comigo, com a minha viagem, se tem uma localização boa, se parece confortável. E assim eu vou abrindo, como eu falei, várias e várias opções para eu poder também ir comparando, né? Vendo, tipo, esse daqui tá mais barato, mas esse aqui tem aquilo. Então, vou realmente para ir comparando, para ir analisando e tudo mais. Então, eu abro várias e várias e várias, primeiro pelos critérios de nota e fotos. Aí, depois disso, então, abri várias abinhas ali do que mais ou menos me agradou. Aí, eu analiso todas as características do local, todas mesmo. Se a nota da localização é boa, a limpeza é boa também, se fica em algum lugar que eu gosto, se tá mais ou menos na localização que eu pretendo ficar, se tem o que eu preciso. No site do Airbnb diz tudo. Se tem, por exemplo, secador de cabelo, que é uma coisa importante pra mim, toalhas, porque tem alguns lugares que não tem, gente. E dependendo de pra onde você tá indo, é bem ruim você fazer uma viagem sem toalha, né? Porque você não tem espaço pra levar. Às vezes você vai viajar só com mala de mão, e aí como é que você vai levar a toalha? Então, eu analiso tudo isso, se tem porteiro, porque o porteiro também deixa a gente bem mais seguro, né? E assim eu vou começando, então, as minhas primeiras seleções das hospedagens. Depois, então, eu vou pelo número de vezes que aquele host, que é a pessoa que tá cedendo, que tá abrindo a casa pra você, o número de vezes que ele já reservou, já alocou aquela residência. Porque se ele for muito novo, tipo, reservou 2, 3 vezes, às vezes é a primeira vez, eu já peguei algumas casas que era a primeira vez, aí eu fico meio cabreira, assim, sabe? Eu analiso bem se vale a pena e tal. Eu não confio muito, não gosto de ser as primeiras pessoas que vão nesse lugar, porque daí você não tem base pra comparar, pra ver se é legal mesmo, né? Então, e aí, se tudo isso estiver mais ou menos de acordo com o que eu quero, com o que eu realmente estou buscando,
eu vou pelos comentários. E nos comentários eu sou bem crítica mesmo, porque eu sempre digo pra vocês que o comentário é onde diz tudo mesmo. As pessoas que estão comentando normalmente foram recentemente pra esse lugar. Então elas vão dizer se a limpeza é boa, se a localização é boa, se realmente o local, ele se sentiu seguro naquele local. Então nos comentários eu sou bem crítica mesmo. Eu analiso tudo que é bom e tudo que é ruim. Porque às vezes também assim, a pessoa colocou lá, tipo, não gostei, não sei o quê. Aí você vai ver o que ela não gostou, tipo, não gostei porque não era perto do ponto turístico X. Mas você não interessa aquele ponto turístico X, então você pode relevar esse comentário. Ou talvez, tipo, por exemplo, tipo, gostei muito, mas a limpeza não era muito boa, pra mim não faz mal. Mas pra você importa muito que esteja tudo muito limpo, que seja tudo muito, né, arrumadinho e tal. Então, você tem que saber ponderar. Então, eu analiso muito os comentários. Eu vejo realmente que as pessoas estão falando sobre aquele lugar, pra ter certeza de que é o que eu tô buscando, de que eu vou me sentir bem lá, porque afinal de contas é a minha viagem, né? Tipo, vou ficar lá, vai ser a minha casa por alguns dias. Então eu sou bem crítica. E como eu sempre falo aqui, os comentários é o que faz toda a diferença, gente. Porque realmente as pessoas foram recentemente pra lá. Se às vezes acontece no Airbnb, do host ficar com o anúncio parado. Então, às vezes a última acomodação dele foi há 2, 3 anos. Eu também não confio muito, eu vou em quem foi recentemente, porque tem a data do comentário lá, sabe? Então, é muito bom você prestar bem atenção, porque os comentários são a nossa maior ferramenta no quesito de segurança, porque as pessoas estão falando realmente a verdade lá, realmente como foi a experiência dela lá, o que foi bom, o que foi ruim, o que gostou e o que não gostou. E daí, então, se tudo estiver de acordo com o que eu quero, é assim que eu decido. Como eu falei, às vezes tem uns comentários de coisas ruins que não importam tanto pra mim. Também como tem bons que, tipo, por exemplo, assim, às vezes a pessoa comentou lá, tipo, adorei e tal, o apartamento era super legal, mas a piscina era suja. Tipo, eu não vou ficar na piscina, então esse comentário não importa pra mim. Então, se era bom, beleza, eu vou absorver só o que tava de bom nesse comentário, o que era de ruim não me importa mesmo, não me interessa. Ou se for uma acomodação que já era suja, por exemplo, eu já... Pera lá, né? Vamos analisar um pouquinho mais. Então, o negócio é ser crítico mesmo, gente. Porque, afinal de contas, é você que tá indo viajar, é você que vai ficar naquele lugar, você que vai deixar a sua segurança lá, por exemplo. É a sua vida lá. Então, você vai se hospedar, você vai dormir, você vai tomar banho, você vai deixar suas coisas lá. Então, tem que ser bem crítico mesmo. Então, você tem que analisar tudo que vai te deixar mais seguro. Tudo que... você pensa assim, se tiver isso vai me deixar mais seguro. Então, vê se tem lá. Você também consegue conversar com o host, o que é bem legal, né? E, gente, o site do Airbnb é muito seguro mesmo. Você faz o pagamento por lá, você consegue conversar com o host por lá. Então, é um site bem seguro. Saiba analisar tudo, que é tudo sucesso. Então, também tem acomodações no mundo todo. Como eu falei, eu já usei aqui no Brasil, por exemplo, várias e várias vezes. Já usei no Rio de Janeiro, já usei aqui em Santa Catarina, já usei em vários lugares. E no site também é possível você ver tudo que está incluso. Então isso é bem importante, né, para você analisar. Como eu falei, às vezes toalha de banho, secador de cabelo, que for importante para você. Olha lá que diz tudo, diz se é pet friendly, tudo. Então, e ele também mostra como será feito o check-in e o check-out. Tá tudo lá muito explicadinho, né, tá tudo lá muito certinho. Então, ele explica se será direto com o host, às vezes será com o porteiro. A maioria dos que eu fiz é direto com o porteiro. Então, todas essas informações são necessárias para que você se sinta mais seguro, que você se sinta bem com o que você está reservando, com o que você está buscando, né? Não acabe depois tendo surpresas inesperadas e ruins. Então, como eu disse, você fala com o host diretamente na plataforma, que é bem legal. Então, fica tudo lá gravadinho. É uma segurança bem grande isso também, né? É bem, bem legal. Então, evita qualquer fraude, problema, qualquer coisa assim. Claro que ainda assim tem, né? Acomodações que podem ser ruins e tal. Mas dá uma boa ajuda a isso tudo. Então, é bem interessante que você se comunique com o host que está te oferecendo essa acomodação diretamente na plataforma para tua segurança, né? E também você faz o pagamento direto no site. Dentro do site, na plataforma. Como eu falei antes, é importante você ver sobre alguns que não tem reembolso. A maioria só reembolsa 50%. Eu nunca vi alguém que tenha reembolso integral.
Então é bem importante que você tenha certeza de que você tá... Porque o Booking, por exemplo, tem muitos hotéis que tem reembolso total até tal dia, se você cancelar até tal dia. O Airbnb já não tem isso. Então é bem importante que você tenha certeza da reserva que você está fazendo quando você fizer. Porque se você for cancelar depois, você pode estar tomando prejuízo por não, né, às vezes não deu certo aquela hospedagem e tal, mas eles não reembolsam. Então é bem importante você ter certeza na hora que você estiver fazendo a reserva. Mas olha lá, né? Às vezes pode acontecer, eu nunca vi, mas pode ser que tenham alguns que tenham reembolso integral. Só que eles sempre dão um prazo grande. Então preste bem atenção quando estiver fazendo essa reserva, tá? Preste bem atenção mesmo. Além de todos aqueles critérios, olha mais essa questão do reembolso, para esse caso você não tenha 100% de certeza do que você tá fazendo, da tua viagem e tal. Tá bem ligado? Então, primeiro de tudo, acessa o site do Airbnb, já começa a se familiarizar com essa ferramenta, tem em português, não é um site brasileiro, mas tem em português, e já vai mexendo lá nessa ferramenta, é muito legal, é um site bem legal de mexer, bem gostosinho, assim, já coloca um destino que você pretende ir e começa a buscar algumas acomodações nesse destino, para você já entender como é que funciona. Você já vai escolhendo o seu lugar, por exemplo, já vê os comentários. Os comentários fora do Brasil normalmente são em inglês, aí você traduz, né? Mas normalmente daí são em inglês. Tem alguns brasileiros que comentam em português, mas normalmente é em inglês. Mas analisa bastante pelos comentários, se tem tudo que você quer, tudo que você busca, tudo que te deixa confortável e seguro nessa acomodação. E já começa a procurar para você já realmente interagir com o site, ver como que ele funciona, se sentindo bem confortável com ele. E aí você vai ver que o Airbnb é uma ferramenta bem legal, bem confiável e que é muito legal de usar também, é muito legal de ir. E vou colocar aqui nos meus stories algumas fotos dos Airbnbs que eu já fiquei para vocês verem. Como, gente, se você souber escolher bem, tem uns que é hotelzão mesmo. Tá bom, gente? Muito obrigada a todo mundo que chegou aqui. Nos encontramos novamente na quinta-feira. Então, um beijo e até lá!